Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, hoje eu consegui pegar desde o início, né? O Senhor foi na frente abrindo o trânsito. Gostaria de estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Apenas os 2 primeiros versículos. Aleluia. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para o lugar que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa semana eu estava meditando nessa palavra. Eu tenho relido, reestudado o livro de Gênesis. E Deus, Ele fala de uma forma muito poderosa ao meu coração através desses 2 versículos. Interessante que em apenas 2 versículos, Deus dá uma ordem de uma ação de fé para Abraão. Deus diz para Abraão: olha, tu vai sair da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Mas se a gente for ler a Bíblia, o livro de Gênesis no capítulo 11, nós vamos ver que não fazia muito tempo, Abraão tinha acabado de perder seu pai. E Abraão, ele já estava ali, abatido, e me vem agora uma ordenança de fé do Senhor, que é para que ele saia dali, da zona de conforto dele. E quantas vezes Deus tem nos requerido que nós venhamos sair da nossa zona de conforto e nós ficamos olhando para as circunstâncias em que nós estamos vivendo no momento. Por que Abraão, ele recebe uma ordenança para ele ir para uma cidade o qual Deus vai mostrar? Porque não era nem para Abraão estar naquela cidade. Abraão sai da sua cidade de nascença que seu pai terá para ir em destino a Canaã. Canaã, ele era uma cidade onde mana leite e mel, a cidade prometida ali do Senhor, uma cidade abençoada. Mas no meio dessa viagem para Canaã, o pai de Abraão, Terá, ele fica maravilhado com a cidade onde eles estão agora. Aquela cidade, Padã Arã, era uma cidade de terra fértil, era uma cidade boa, era uma cidade que tudo prosperava, mas ela era uma cidade pecaminosa. Todas as noites as pessoas de Padã Arã adoravam o Deus Lua. E Terá, ele era conhecedor, ele conhecia Deus. Ele sai para ir para Canaã porque ele sai debaixo de uma bênção de Deus. Mas ele, no meio do caminho, ele para numa cidade aparentemente boa e se prostra ali. Terá morre naquela cidade e não alcança o destino dele. E Deus, ele fala mais uma vez poderoso no meu coração. Porque nós botamos no nosso coração seguirmos um caminho com Cristo, seguir um caminho para Canaã, para a terra que mana leite e mel, que é o qual Ele já nos deu por herança. Mas no meio do caminho nós vamos encontrar aflições, nós vamos encontrar dificuldades. E após essas dificuldades nós também vamos passar por uma terra boa, como Terá passou. Mas é uma terra boa, mas não é uma terra para nós. É uma terra boa, porém é uma terra que nos distancia daquilo que o Senhor já reservou para a nossa vida. E Terá, ele esquece as bênçãos. Eu não estou aqui condenando a Terá, eu estou aqui te levando a refletir quantas vezes eu e você nos pegamos na mesma situação. Quantas vezes Deus nos deu uma ordenança, nos liberou um chamado, uma promessa, mas ali onde a gente estava era tão bom que a gente não conseguia continuar adiante para o melhor de Deus sobre a nossa vida. E ali a gente se prostra, vive de migalhas. Aqui está muito bom, aqui é a minha zona de conforto, já está bom, vou mexer para quê? Vai mexer para que Deus possa completar a obra. Eu não sei se todos aqui nasceram em berço evangélico, acredito que assim como eu, muitos se converteram no meio do caminho. E aí a gente passa por um processo de conversão e a gente pensa, mas para mim aqui já está muito bom, porque antes eu não prestava, agora eu tenho Jesus, eu consertei isso, eu consertei aquilo, tá bom nada. Deus te chamou para fazer a diferença por onde você passar. Ele não te tirou do lamaçal do pecado para simplesmente só te dar a salvação. Sim, Ele quer te dar a salvação, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a tua casa e a tua família, mas Ele também quer que você seja canal de bênção para aqueles que ainda estão lá atrás. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa que me chama muita atenção é que Abraão, quando ele recebe
a promessa, diferente, ele se encontra numa situação parecida com a do seu pai, porque quando seu pai se põe no coração dele de ir para Canaã, ele também estava prostrado por um luto, o filho dele havia acabado de morrer, ele estava desgostoso, né? Mas Abrão, ele na mesma condição ali, ele ouve, mas ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus e imediatamente ele vai fazer aquilo que Deus ordenou para ele. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, como se não fosse ainda o bastante a dificuldade de Abrão, né, tá ali, ir para uma cidade o qual ele não conhecia, seguir um caminho o qual ele não sabia qual seria, porque Deus não deu a ele uma rota, não deu um GPS, ele falou, vai e eu vou te mostrando. Como se não bastasse, Abrão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus dá esta ordenança na vida dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que podem olhar para você e dizer que já é tarde. Podem olhar para você e dizer que você já é velho. Mas nunca é tarde para que Deus comece uma nova história na nossa vida. Aleluia. Com 75 anos, talvez muitos olhavam para Abrão e diziam, isso é um idoso. Está no final de vida. E Deus dizia, não, é aqui que vai começar a vida dele. Aleluia. É aqui que eu vou começar a trabalhar, é aqui que eu vou começar a abençoar. Aleluia. E muitas das vezes nós olhamos para nossas promessas que estão aparentemente mortas. E a gente fala, já estou velha. Já está tarde. E Deus está dizendo, não. Está tudo dentro do meu tempo, está tudo sob o meu controle. Eu estou trabalhando, eu estou aperfeiçoando. Aleluia. Mas, assim como qualquer área da nossa vida, para que a gente alcance alguma coisa, a gente precisa passar por um momento de preparo, um momento de aprendizado. Se você quiser ser um médico, quiser alcançar uma profissão, você vai ter que estudar, você vai ter que entrar numa faculdade. E na área espiritual não é diferente. Se Deus te deu uma promessa, se você almeja alguma coisa no reino de Deus, você vai passar pela faculdade de Deus, você vai passar pelo aprendizado. E é difícil o aprendizado. Não sei se alguns aqui trabalham e faz faculdade ou estuda. Vocês veem a dificuldade que é no dia a dia. Acorda cedo, vai trabalhar, chega cansado, vai para... Às vezes não tem tempo, tem que estudar para aquela matéria. Com Deus não é diferente. O problema é que a gente se acomoda com a questão de que com Deus tudo é maravilha. Sim, Deus tem o melhor para a nossa vida, mas é no tempo dele, é na hora dele. E a nossa recompensa não é aqui na terra, mas é lá. Aleluia. Na terra celestial, na terra santa, a qual já está reservada para nós. Mas, irmã Gabi, então eu vou só sofrer aqui na terra para ser feliz no céu? Não. O tempo de bonança vai chegar na sua vida. O tempo de bonança vai chegar na minha vida. Mas você tem que passar por um processo. Você tem que passar pelo momento de aperfeiçoamento. E a própria Bíblia nos dá exemplo disso. Um jovem de apenas 17 anos, ele tem um sonho, o qual ele irá governar sobre a família dele, sobre toda uma cidade. José, ele acorda mediante um sonho de governo, de liderança. E após esse sonho, José vai parar no fundo de um poço. Que Deus de contradição? Não, Deus de preparo. Porque o chamado era para governar, mas José com 17 anos não tinha condições de governar. Sabe por que Deus ainda não entregou a tua bênção? Porque você ainda não está pronto para fazer aquilo que ele designou para a sua vida. Aleluia. E aí José vai para o fundo do poço, vai vendido como escravo, vai ser caluniado pela esposa de Potifar. Mas se a gente ler todos os processos dolorosos que José passou, nós não vamos ver um dia que Deus desamparou José. Está doendo a sua luta, está difícil passar, mas Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Aleluia. José não saiu de um sonho governando a sua família, mas ele foi governar a casa de Potifar. Ele foi governar no presídio. Por onde José passava, ele estava governando, porque Deus estava ensinando ele a governar no pouco para ele governar no muito lá na frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes uma pequena ferida no nosso pé, a gente quer parar.
Eu já fiz muito. Deus não me abençoou. Quantos jejum eu fiz? Jesus não respondeu. Tu que pensa? Deus também trabalha em silêncio. A maioria das vezes Deus trabalha em silêncio. Sabe por quê? Porque se Ele te anunciar antes o que Ele vai fazer, tu não vai acreditar e tu vai perder a tua bênção pelo meio do caminho. Então é necessário Ele trabalhar em silêncio. Aquilo que ninguém sabe, ninguém inveja, ninguém atrapalha. Os planos de Deus é em silêncio. E às vezes a gente olha e pensa que Deus já não está mais trabalhando. Mas é aí que Ele começa a trabalhar. Um outro detalhe interessante é que Deus ele tem toda a bênção preparada para mim e para a sua vida. Mas Ele não chega de mão beijada e fala assim, toma, irmã, era aqui a tua bênção. Não, vai fazer a tua parte. Deus ele vai fazer o impossível, mas aquilo que é possível a mim e a você fazer, Ele não vai fazer. Aleluia. Jesus ele chega ali para ressuscitar Lázaro. Primeiro Ele pede para que aqueles homens removam a pedra. O que era mais fácil, remover aquela pedra ou ressuscitar Lázaro? Óbvio que Jesus podia remover aquela pedra, mas é óbvio que aqueles homens também podiam. O que Jesus tem requerido de mim e de você, que é possível você fazer e você está só esperando a ressurreição, um milagre maior, mas não faz a tua parte? Você não vai receber, amados. Porque Deus, Ele nos capacita até um certo ponto. Daquele ponto em diante que eu e você não está capacitado, não te preocupe, porque Ele vai fazer. Não te preocupe, porque é aí que Ele vai entrar com o poder dEle. Aleluia. Mas Ele quer que nós também venhamos ter uma comunhão, um relacionamento, que nós também venhamos colocar-se à disposição de Deus, porque seria até egoísmo da nossa parte, querer que Deus faça tudo pra gente, mas e a gente vai fazer o que pra Deus? Na verdade, Ele nem precisava fazer mais nada, porque o maior Ele já fez, que foi entregar o teu filho pra morte, por amor de mim. Então, se tem alguma coisa na sua vida que as pessoas à sua volta, ou até mesmo você, tem dito que já está tarde para isso. O meu tempo já passou. Deixa eu te falar uma coisa, talvez o teu tempo realmente já tenha passado. Mas é aí que começa o tempo de Deus. Quem diria que Abraão com 75 anos ia começar uma jornada, e mais, com 100 anos ia ser pai. Aleluia. Ser pai com 100 anos ainda ia viver mais alguns anos ainda para ver teu filho crescer. Porque ele não só pegou a bênção e pronto, não. Ele ainda foi desfrutar da bênção. A bênção que está liberada sobre a minha e a sua vida, você não vai apenas receber para dizer para as pessoas que receberam, você vai desfrutar. Aleluia. E aqueles que te apontaram, dizendo que estava tarde, que já era velho, eles vão ter que contemplar a glória de Deus. Eles vão ter que contemplar o agir de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Então não desanime, não se proste. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Mas não perca a sua fé. Mas não deixa de crer que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar. E se você é convertido assim como eu, se você já passou lá pelo Egito, pelo lamaçal do pecado, e agora você já se sente maravilhado com as poucas mudanças que Deus vai te fazer, Deus já fez na tua vida, deixa eu te falar uma coisa, isso não é nem a ponta do iceberg do que Ele vai te fazer. Que maravilha! Ainda tem muito mais. Essa moça que hoje está aqui falando da palavra de Deus, há alguns anos atrás ela era alcoólatra, vivia pelas ruas, desacreditada pela família, pelos amigos, tomava remédio controlado porque ela tinha síndrome do pânico, depressão. E Jesus em um mês tirou a bebida, tirou o cigarro e ainda tirou o remédio controlado. Então nada é impossível para o nosso Deus. A única coisa que nos impede, a única pessoa que nos impede de receber a bênção do Senhor somos nós mesmos. Quando nós fechamos o nosso coração e deixamos de acreditar. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E daí, meu amigo? Vamos lá. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos lá, galera, mais forte. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Só o refrão. Isso. E daí? Um novo tempo Isso. Deus tem pra mim. Tudo
tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei.